Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Uma proposta em tramitação na Câmara dos Deputados propõe o fim da propaganda político-partidário gratuita, e também na rádio e na televisão. A proposta revoga artigos da Lei dos Partidos Políticos e, segundo o autor do projeto, o deputado Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco, o objetivo é economizar recursos públicos da ordem de R$ 1 bilhão. É com ele que nós vamos conhecer mais detalhes sobre a proposta nesta edição do Palavra Aberta. O programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado, eu queria que o senhor explicasse para a gente essa proposta, porque a propaganda eleitoral já não faz mais o mesmo efeito, né? Ela teria apoio aqui na Câmara? Bom, primeiro é preciso distinguir o que é que nós estamos atuando, em cima de que nós estamos atuando. Você tem dois tipos de propaganda que são divulgadas pelos partidos. A propaganda do período eleitoral, que essa vai continuar existindo, até porque o financiamento é feito pelos próprios partidos ou candidatos na época da eleição. E tem a propaganda partidária, que é essa que ocorre fora dos períodos eleitorais. Essa propaganda, por ser financiada por isenção fiscal junto às emissoras de TV e de rádio, tem um custo para o governo de cerca de 800 a 1 bilhão de reais por ano. E aí a nossa iniciativa ela vai de encontro exatamente a dois desejos da sociedade. Primeiro, que se ajude a equilibrar a conta do governo. Não é justo aos partidos políticos que normalmente criam tantas despesas, continuar com a despesa em relação a um programa que é praticamente inócuo e ineficiente. E aí a minha ideia é economizar recursos, quase R$ 1 bilhão por ano, para que esse orçamento seja destinado para outro tipo de ação. A segunda importante, digamos, estímulo para esse projeto que nós estamos apresentando é o fato de que esses programas eles já não têm o mesmo efeito. A sociedade, a população não acompanha esse tipo de programa. No máximo aqueles comerciais, mas o programa partidário de 10 minutos, quase ninguém acompanha. O cidadão vai lá, desliga a televisão quando aparece. E nós temos novas mídias que estão sendo utilizadas pelos partidos, que são as redes sociais, que são mais baratas e que podem permitir, inclusive, uma interação maior. Então, esse é o objetivo do projeto e é aí que a gente está atuando. Agora, os partidos menores, que já têm pouco tempo, né, de propaganda eleitoral na época das eleições, eles contam muito com essa despesa, né, que é feita, e também ficaria caro para eles custearem uma propaganda na TV. Eles teriam alguma alternativa? Olha, na verdade, essa proposta é democrática, porque ela está cancelando o programa partidário para todos os partidos, do pequeno ao grande. Não vai atuar especificamente em cima de um partido que eventualmente possa se sentir prejudicado. Está atuando em torno e em cima de todos os partidos políticos do Brasil. O período eleitoral, a regra de financiamento já é estabelecida por lei específica. Nós estamos, inclusive, discutindo agora na reforma política se vai haver ou não um fundo partidário, um financiamento público de campanha para este tipo de investimento. Mas é uma regra já definida para as eleições, especificamente para as eleições. Então, partido pequeno, médio e grande, no período da eleição, vai ter uma regra para financiar, inclusive, os programas partidários eleitorais. Agora, já está até proibido o financiamento privado de grandes empresas para os partidos, né? E, nesse caso, eles teriam menos recursos a serem captados. De que forma que eles poderiam contornar essa redução de recursos? Vai depender da regra eleitoral. Hoje, a regra que prevalece é a doação de pessoa física. Ou seja, a empresa não pode fazer hoje investimento nas campanhas eleitorais, isso foi proibido pelo Supremo e nós temos essa regra que só pessoa física pode doar. O que a Câmara está discutindo agora é se adota ou não um sistema de financiamento com recurso público. Se esse sistema vigorar, os partidos políticos, independente do seu tamanho, vai ter uma regra definida para custear as campanhas eleitorais. E aí, certamente, dentro desses custos, terá o programa eleitoral. Repito, essa proposta, o projeto 6673, que eu apresentei em 2016 e agora está sob a relatoria do deputado Sérgio Sveiter, na Comissão de Justiça, ela está somente atuando em relação aos programas partidários fora do período da eleição, que no meu entendimento, além de ser caro, não cumpre um papel de divulgar programa partidário, até porque normalmente os presidentes dos partidos, as lideranças políticas
estão usando esse espaço para divulgar a sua ação política, a sua iniciativa própria, e não o programa de um partido. Agora, o senhor integra também as comissões de reforma política, as duas que estão em tramitação aqui na Câmara. Queria que o senhor fizesse uma análise para a gente como é que estão essas propostas, o que tem possibilidade de ser aprovado ainda para as eleições do ano que vem. Olha, Regina, nós temos duas PECs, como você falou, a 77 e a 282. A 282, ela define uma cláusula de desempenho, ou seja, um partido político para ter acesso a fundo partidário, tempo de TV, que nesse caso é o tempo eleitoral, e também ter capacidade de funcionar como bancada, vai ter que ter um número mínimo de votos no país inteiro para poder ter acesso a esses benefícios da lei partidária. Nós temos, além disso, a discussão da PEC 77, que está definindo o sistema eleitoral, se vai ser um sistema proporcional, se vai ser distrital misto, ou agora o que está se especulando, um voto no distritão, que seria um voto majoritário nos deputados, os mais votados seriam eleitos. Então, são esses temas que estão em discussão, além, claro, do financiamento público de campanha. Eu acho que a Câmara deve aprovar, sim, algum tipo de alteração, até porque o atual modelo que nós temos aí vigindo, ele está esgotado, nos levou a esse caminho aí de denúncias de corrupção diversa, exatamente por conta desse relacionamento dos políticos com as empresas privadas, e muitas vezes se extrapolou essa relação, e eu acredito que a Câmara vai apresentar algum tipo de alteração. Eu, particularmente, aposto muito na PEC 282, o fim da cláusula de desempenho e o fim de coligações, como forma de ir aperfeiçoando o nosso sistema, e espero que a gente avance para um voto distrital misto e parlamentarismo. Agora, essa cláusula de barreira pode afetar partidos políticos até tradicionais, que são pequenos hoje, mas que têm uma representatividade aqui no Congresso. Tem chance dela passar, seguir adiante? Na verdade, nós estamos tratando de uma cláusula de desempenho, que é diferente da de barreira. A de barreira, ela impede o funcionamento do partido se não alcançar aquele percentual. É o que foi proposto lá atrás, e naquele momento o STF acabou julgando como inconstitucional, que foi um erro. A gente teria um sistema partidário diferente se tivesse essa regra vigindo também. Mas a ideia é uma cláusula de desempenho com um percentual que vai começar com 1,5%, chegando até 3% em 2030, dentro de um conjunto de estados. E aí, os partidos que são orgânicos, que são atuantes efetivamente, se não alcançar essa cláusula, eles poderão formar uma federação partidária, ou seja, se unificar com partidos que têm uma certa identificação com eles, e aí formar essa federação para poder ter a possibilidade de funcionar com fundo partidário, com o tempo de TV e também com a possibilidade de atuar como bancada aqui na Câmara. Sim. E então o senhor acha que pode ser aprovado separadamente, fatiada, como eles têm dito? Alguns itens vão ser aprovados esse ano? Olha, certamente esses dois temas chegarão no plenário da Câmara. Acredito que as discussões que estão sendo feitas pelas lideranças poderão nos levar a algum entendimento em torno de alguns pontos. Eu, por exemplo, acho que a questão da cláusula de desempenho deverá passar. Acredito que o fim de coligação também deverá passar, ou seja, a PEC 282 deverá ser aprovada. A grande questão e a polêmica maior vai se dar em torno sobre que sistema eleitoral nós vamos ter. E o financiamento. E o financiamento também, de campanha, que está na PEC 77. Eu acho que esse tema vai ser mais acalorado, vai gerar mais discussões e talvez tenha um pouco mais de resistência. Mas é preciso dizer claramente, temos que fazer uma reforma política. E eu torço que essa reforma política depois aponte para dois caminhos. O voto distrital misto, que é o sistema alemão, que é o mais equilibrado e, digamos, o mais capacitado a reduzir custo de campanha e, ao mesmo tempo, melhorar a representação. E, no futuro, se houver ambiente para isso, naturalmente, irmos para um sistema de governo parlamentarista. Nós vivemos agora estamos vivendo duas crises políticas graves, com Dilma e com Temer. No sistema parlamentarista, essa crise já tinha sido superada. Então, eu aposto para que a gente possa ter uma governança melhor, uma estabilidade política maior, garantir a mudança do sistema do governo no futuro breve. Mas, claro, isso tem que ser amadurecido com a sociedade. Tá certo. Deputado, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço. Eu conversei sobre o fim da propaganda partidária gratuita com o deputado Betinho Gomes, que é do PSDB de Pernambuco. Você pode acessar esta e outras edições do programa em nosso site, no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.